Olá, meu nome é Lili Marlene. Vamos a alguns tópicos do que é o Sermão da Montanha, como se fosse um estudo, algumas explicações e o seu significado. Conhecido como Sermão da Montanha ou então como Sermão do Monte, são um conjunto de ensinamentos que Jesus passava para os seus discípulos e para o povo. Esses ensinamentos ficaram conhecidos como Sermão da Montanha, porque normalmente Jesus tinha o hábito de ensinar nos montes, onde era mais fácil naquela época e era possível ter um lugar para muito mais pessoas assistirem. O Sermão da Montanha está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nos capítulos 5 a 7, o sermão de Jesus quando viu a multidão e decidiu subir ao monte para então ensinar. Mateus 5, do 1 ao 2. Nesse encontro, Jesus tenta passar 7 pontos importantes. Primeiro, quem é abençoado por Deus? Jesus começou seu sermão com as famosas bem-aventuranças, explicando para as pessoas daquela época como elas eram abençoadas por Deus. Em vez de encontrar sabedoria na força humana, Jesus então levou-as a compreenderem que deveriam ver até mesmo no sofrimento e quando elas eram desprezadas por amor de Deus, porque aqueles que amam sofrerão, mas no fim eles serão recompensados. É Mateus 5, do 11 ao 12. Os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, eles também são chamados para serem uma bênção na vida dos outros. Assim como o sal dá sabor à comida e a candeia ilumina a casa, todo aquele que crê em Jesus deve também abençoar as pessoas do seu convívio familiar e as que vivem à sua volta, ao seu redor. Mateus 5, do 17 ao 18 também, Jesus explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição. Então, usando os mandamentos de Deus, que são muito mais do que regras, o coração é tão importante quanto as ações. Assim ele dizia: odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. E cobiçar, se divorciar e cometer adultério, roubos, tudo ele explicava através de parábolas. Jesus procura um padrão alto que começa no coração e depois se reflete nas ações. Devem amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança e procurar sempre a honestidade, ser honesto com todos e não há necessidade de fazer juramentos. Terceiro, no Sermão da Montanha, Jesus explicou as boas ações que deverão ser feitas por amor a Deus e não para receber a admiração das pessoas. Por isso que ele disse que Deus ama aquele que ora, jejua ou dá esmola. Não, Deus ama aquele que tem o coração voltado para o bem. Mateus 6, 1. Jesus também ensinou lá no monte como era a oração do Pai Nosso e ele explicou que Deus ouve as orações de quem crê e não desiste. Ele sempre procurava dizer para que as pessoas não desistissem, não desanimassem, mas ele também espera que seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Quarto ensinamento, Mateus 6, do 19 ao 21, as preocupações da vida. Então, no Sermão da Montanha, ele ensina a se preocupar mais com as coisas de Deus, as coisas do alto, como ele dizia. Não dê lugar à preocupação
e ter medo do futuro, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. É melhor procurar as bênçãos espirituais que concentrar apenas nas coisas terrenas. Quinto, ele nos alerta a não julgarmos os outros. Mateus 7, do 1 ao 2. A hipocrisia é um grande perigo que todo seguidor de Jesus deve evitar extremamente. Não devemos apontar o erro dos outros, devemos primeiro examinar a nós mesmos, porque poderemos ser condenados por isso. Sexto, falsos profetas. Mateus 7, do 15 ao 16. Jesus explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. Os verdadeiros servos de Deus darão bons frutos, mas os enganadores serão revelados por suas vidas erradas. Assim poderemos identificá-los. Sétimo, o melhor alicerce da vida. Sétimo, o melhor alicerce para a vida. Mateus 7, do 28 ao 29. Aquele que as palavras de Jesus são como uma rocha, onde quem é sensato constrói a sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus, não têm as bases sólidas. Por isso elas não resistirão quando a tempestade chegar. Esta é a conclusão do Sermão da Montanha, que deveremos seguir os ensinamentos de Jesus e ficarmos firmes. Vamos agora ao Sermão da Montanha, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Primeiro, Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximando-as de seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas o sal se torna insípido. Com que se dá, há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei
um só gota de um só tio, até que tudo seja cumprido. Porque qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo no inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de teu irmão e tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que te vá para o teu corpo para o inferno. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, nem cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso, daí vem do maligno. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a esquerda, a outra. Ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol
sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola não fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis entrar em tentação, não livrai-nos de todo o mal, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino e o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis triste como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não ajunteis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, teu corpo também terá luz. Se, porém, a luz do corpo são os teus olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti, não há trevas. Quão grande são tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida,
e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam de sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meu querido, minha querida, inscreva-se no canal, compartilhem esse vídeo, que assim o YouTube entende que ele é de relevância, e quando vocês estão inscritos no canal, temos vídeos todos os dias e vocês serão notificados em primeira mão. Gratidão a todos, Lili Marlene.